O Heitor do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, Alexandre Rangel, no texto Flagrante da Vida Corporativa. Um fazendeiro colecionava cavalos e só faltava um determinado espécime. Um dia ele descobriu que o seu vizinho tinha essa espécime. Assim ele atazanou seu vizinho até conseguir comprá-lo. Um mês depois, o cavalo adoeceu e ele chamou o veterinário. Bem, seu cavalo está com uma virose. É preciso tomar esse medicamento durante 3 dias. No terceiro dia, retornarei e, caso ele não esteja melhor, será necessário sacrificá-lo. Nesse momento, o porco escutava toda a conversa. No dia seguinte, deram-lhe um medicamento e foram embora. O porco se aproximou do cavalo e disse: Força, amigo, levante-se daí, senão você será sacrificado. No segundo dia, deram um medicamento e foram embora. O porco se aproximou do cavalo e disse: Vamos lá, amigão, levante-se, senão você vai morrer. Vamos lá, eu o ajudo a se levantar. Opa! 1, 2, 3. No terceiro dia, deram um medicamento e o veterinário disse: Infelizmente, vamos ter de sacrificá-lo amanhã, pois a virose pode contaminar os outros cavalos. Quando foram embora, o porco se aproximou do cavalo e disse: Cara, é agora ou nunca. Levante-se logo. Coragem. Opa, opa. Isso, devagar. Ótimo. Vamos. 1, 2, 3. Legal, legal. Agora vamos. Mais depressa. Vai. Fantástico. Corre, corre mais. Opa, opa, opa. Você venceu, campeão. Então, de repente, o dono chegou, viu o cavalo correndo no campo e gritou: Milagre! O cavalo melhorou. Isso merece uma festa. Vamos matar o porco. Pois é. Eu não esperava esse desfecho. Eu esperava um outro. Eu não conhecia a história e eu fiquei um pouco decepcionada no final da história. Mas se a gente for levar isso, a parte religiosa, uma comparação assim, muito grotesca, o porco da história nada mais é do que Jesus, né? Ele veio para salvar o mundo, ele veio para fortalecer a nossa fé, para nos ajudar a ser bom, a nos curar das nossas chagas, dos nossos defeitos, das nossas falhas, dos prejuízos que nós causamos aos outros. Ele veio para nos proporcionar outras condições e melhores de vida e ele foi sacrificado por nós. Então, assim como a gente pode fazer um paralelo também, a questão dos bons professores. Quantos bons professores são sacrificados diariamente porque ajudam os seus alunos a se levantarem, a construir novos sonhos, a realizar novas realidades, a dar condições de pessoas se tornarem pessoas mais motivadas, incentivando diariamente a vida dessas pessoas, mesmo diante de tantas circunstâncias ruins, que podem sim acabar com a vida daquelas crianças, daqueles alunos. Esse sacrifício todo do professor, às vezes ele perde a cabeça. Pelo próprio sistema, ou os pais que mal compreendem o seu trabalho, ou os próprios alunos que não valorizam o seu esforço. Ainda comparando isso aos pais, quantos pais não tiram da própria boca, ajudam o filho em todas as suas dificuldades, as suas necessidades, suprem tudo aquilo que o filho precisa. E aí, no final das contas, o filho vira as costas, ou ele é apático diante do sofrimento dos seus pais, ou ele é indiferente às adversidades que seus pais passam, ou até matam seus pais. Hoje nós estamos vendo isso, filhos matando seus pais. Então, nós estamos vivendo um momento
em que os valores precisam de fato serem trabalhados, porque muitas pessoas estão perdendo essa referência de gratidão, de reciprocidade, de empatia. É necessário trabalhar essas modalidades de virtudes no ser humano, porque o ser humano está perdendo essa referência do amor verdadeiro, que é justamente o amor ditado, executado, ensinado por Cristo. Todos nós, independente da nossa profissão, da nossa ocupação, tem em algum dado momento que aquele que a gente mais ajudou serviu apenas como uma desculpa para que a gente perdesse a nossa cabeça, para que fosse colocado em xeque as nossas intenções, as nossas qualidades. É difícil falar sobre esse assunto, não é um assunto fácil, porque, veja bem, partindo do princípio de que eu posso ser sacrificado porque eu estou fazendo bem a alguém ou alguma situação, muitas pessoas vão falar assim, então eu não vou fazer mais. Eu vou me colocar numa situação como essa para depois eu perder meu pescoço? Então, muitos professores deixaram de dar aula de verdade, passaram a ganhar salário. Muitos pais estão jogando para a escola a sua obrigação, a sua função, a sua missão de orientador, de exemplo dos seus filhos e deixando na mão de professores e de escola a missão de educar. Se a gente pensar nessa possibilidade de fazendo muito ou fazendo pouco, eu corro o risco de não ser valorizado, muitas pessoas vão optar para fazer menos. Então é muito delicado esse assunto. É muito delicado. Aí tem uma frase que eu li na internet uma vez, não sei quem foi que disse, não guardei a pessoa, mas falou assim, se prepare. Aquele que quer fazer o bem, se prepare para aguentar a ingratidão. Porque é isso que ocorre, sim, em geral. O bem que você faz, ele vai voltar para você. Mas antes dele voltar, você vai ter que saber lidar com a ingratidão. Porque estamos no meio de seres, de pessoas e de um sistema muito atrasado. Todos nós somos muito atrasados moralmente. Então não espere que você vai receber exatamente aquilo que você está dando. Pode ser que venha o oposto. Eu, enquanto professora, muitas vezes eu recebia ingratidão, sim, de aluno, de pais, de pessoas com quem eu trabalhei, do próprio sistema, que se voltava contra mim. Não era só uma questão de não valorizar, uma questão de se voltar contra, de me prejudicar. Quando eu terminei o meu tempo de magistério, o meu tempo de trabalho, eu cheguei no RH da prefeitura e fui também na Secretaria de Educação, nos dois, e perguntei, falei, eu quero por curiosidade ver aí no sistema de vocês o que tem contra mim, porque nos 23 anos que eu fiquei na mesma unidade escolar, eu fui processada uma série de vezes. E eu quero ver que pé que tá esses processos, porque nunca veio nenhuma resposta para mim. A menina entrou no computador, tanto do RH como lá da Secretaria de Educação, e falou, professora, não tem nada aqui. Eu falei, gente, mas me fizeram tanta pressão, eu tive que responder processo por processo. Algumas respostas que eu dei chegou a virar uma apostila, um livro. E ninguém nunca me respondeu. É, professora, porque não tem nada aqui. Foi arquivado, foi descartado, ou seja, além daquela pressão toda que eu recebi, não recebi resposta, e era apenas para perseguir. Era só na intenção de perseguição, não era uma intenção de chegar até os finalmente, sabe? Ah, não, nós vamos exonerar o cargo dessa professora. Não, era só para perseguir, para te testar. É isso mesmo que você quer? Vamos ver. Se for, vai prevalecer a sua voz. Prevaleceu a minha voz.
Eu consegui realizar os projetos, mas à custa de muita dor de cabeça, porque a ingratidão sempre imperava. Sempre o meu pescoço estava a prêmio. E se a gente desiste, a sensação que dá é de inutilidade. Olha, eu vou parar. Estou me enchendo muitas paciências, então eu vou parar. Vou ficar lá, giz e lousa. Bom dia, hoje nós vamos ver adição, subtração e pronto. Ia ser mais cômodo. Mas eu não ia ter aquela sensação de prazer de estar ensinando, de estar orientando, de estar fazendo a diferença na vida daquelas crianças. Então, o porco da história aqui, ele fez a diferença na vida do cavalo, ele salvou a vida de um cavalo, mas ele colocou a vida dele em risco. E geralmente é assim. Infelizmente, alguns são sacrificados mesmo que eles façam extremamente o bem. E aí, como eu falei, o máximo que a gente pode imaginar Jesus, um espírito puro, o mais verdadeiro, o mais superior que nós já tivemos contato. Ele veio para ensinar amor. E ele morreu na cruz, né? Então que a gente leve isso para o coração. Não é porque possivelmente a gente vai lidar com a ingratidão, possivelmente vão querer nosso pescoço que nós vamos parar. Mas a gente tem que estar preparado que isso pode ocorrer. E mesmo que isso venha a ocorrer, a gente não pode desistir. Porque querendo ou não, nós fazemos a diferença. E essa diferença ninguém toma nosso lugar. Para o nosso espírito é bom, para a nossa moral é maravilhoso, para o nosso nome é a nossa honra que nós estamos carregando. E jamais nós vamos ser esquecidos pelo bem que nós deixamos aos outros, às pessoas e às situações que a gente se envolve. Não é por isso que a gente vai parar, não. Pelo contrário, a gente vai continuar, porque quanto mais pessoas praticarem o bem, logo, logo menos pescoços vão rolar. Porque todos verão uns aos outros como verdadeiros irmãos, como verdadeiras pessoas que estão lado a lado com um único objetivo, o de evoluir, e evoluir juntos, na base de respeito, na base da responsabilidade bem assumida, na base da reciprocidade, do amor, da caridade, da solidariedade entre uns com os outros. A gente não pode parar, não pode desistir.